Boa noite a todos. Hoje é dia 10 de maio de 2024. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com vocês. Hoje é sexta-feira. Geralmente a sexta-feira eu consigo entrar ao vivo. É o melhor recurso que eu tenho tido ultimamente para chegar até vocês de uma maneira mais direta. Agradeço muito a presença de todos vocês que fazem parte do grupo Diálogos Espíritas no Facebook, nos chats do WhatsApp, no canal do YouTube. Até inclusive peço a vocês, por favor, se você ainda não participa do canal do YouTube, gente, vai lá, se inscreve. Lá tem um material muito vasto, muito bonito, muitos ensinamentos, muitos estudos, para você que deseja realmente conhecer o Espiritismo, fazer algum estudo do Evangelho, refletir sobre as mensagens que os Espíritos nos enviam, pela psicografia, pela psicofonia, mensagem de outros médiuns. E é muito bom o canal do YouTube. Se inscreve, assiste um vídeo, se você gostou, você tem que dar um joinha lá no canal do YouTube, tá bom? Faz um comentáriozinho, ajuda o canal, tá? O YouTube futuramente vai nos ajudar muito. Mas eu preciso de vocês. E eu, de uma maneira simples e humilde, vou seguindo aqui o meu trabalho, que é levar a todos o conhecimento sobre o Espiritismo, o estudo do Evangelho, psicografias, mensagens que possam levar a vocês uma esperança, conforto e esclarecimento. Muito bem. Eu tenho observado agora, atualmente, a gente observa aí as coisas que estão acontecendo aqui no planeta Terra, e muitas pessoas estão em desespero, né? Estão em desespero. Muitas pessoas aí, como eu converso com muitas pessoas, entrando em crise de desespero, de depressão, de medo, um receio muito grande. Há até mesmo pessoas que dizem: nossa, que Deus é esse que permite tudo isso? É assim que algumas pessoas falam. Aí eu faço uma pergunta para todos nós: por que nós, a humanidade, não ouvimos, não nos interessamos em procurar nos inteirarmos completamente dos grandes ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe pela sua passagem numa missão sublime aqui pela Terra, enviado por Deus, e nos trouxe grandes ensinamentos adequados àquela época. E hoje nós estamos já no século XXI e nós temos já uma visão diferente de tudo isso, porque o Espiritismo está aí esclarecendo muitas coisas. Então, por quê? Por que nós não seguimos a Jesus? Tudo que Jesus falou, o que Ele pediu, o que Ele exemplificou. Quando Jesus profetizou das coisas que iriam acontecer futuramente, que está no Evangelho. Para quem lê o Evangelho sabe que eu não estou inventando nada. Leia o Evangelho do Novo Testamento, no nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Não vou ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito importante, é uma luz, é um caminho também. Mas agora nós temos que nos interessarmos mais agora pelo Novo Testamento. Tá certo? Então vamos lá. O que Jesus profetizou, o que Ele falou, o que Ele exemplificou, o
que Ele pediu para que nós, humanos, almas encarnadas, num corpo físico no planeta Terra. Planeta Terra, a qual Jesus ama muito. Jesus ama demais. Oi, Micosta, Michele, lá do Rio de Janeiro. Uma boa noite, Michele. Planeta Terra é um planeta muito amado por Jesus Cristo. Para quem não sabe, desde a criação, não vou bem em criação, mas desde aquelas remotas épocas em que a Terra começou a ser povoada, né? E nós temos conhecimentos agora que já nem se fala mais nas escolas, né? Era Jesus já participando de tudo, Jesus Cristo. Porque Jesus é um espírito milenário de uma alta evolução. Ele é um espírito puro, já passou por milhares e milhares de encarnações em mundos físicos, não só na Terra. Ele alcançou a posição que ele tem hoje, um espírito de altíssima evolução, espiritual, moral, intelectual, enfim. E ele acompanha o planeta Terra, por permissão de Deus, desde os primórdios, de quando começaram a chegar na Terra aqueles aos quais vinham de outros planetas, que estavam também em transição, estavam se transformando, saindo de um estágio, como está hoje a Terra. Nós estamos saindo de um estágio de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então muitos outros planetas passaram por transformações semelhantes à que nós estamos passando. E muitos espíritos foram trazidos para a Terra, que estava começando a ser povoado por almas, né? Então começou a chegar espíritos de outros planetas, aí onde criou o fogo, criei a roda, sabe? E é uma coisa muito remota, mas só para que vocês tenham uma ideia de há quanto tempo que Jesus Cristo participa do nosso planeta Terra, que Ele ama muito. Marli Nodari, uma boa noite, Marli. Deus abençoe você. Muito bem. E vieram os espíritos para a Terra. E Jesus foi tomando conta de tudo. Ele é o governador da Terra. Ele ama a Terra. E os espíritos que não cabiam mais nesse ou naquele planeta foram enviados para a Terra. Como está acontecendo agora, muitos espíritos que estão na Terra, muitos espíritos que estão aqui na Terra não poderão ficar na Terra. Eles vão para onde? Vão para outros planetas. Semelhantes ou mais inferiores do que a Terra. Cada um vai para o seu lugar. Aqui na Terra não vai poder ficar e acabou. Porque o planeta Terra ele vai melhorar. Porque tudo que é criação de Deus melhora, não piora. Renova-se, fica melhor, fica mais bonito, fica mais lindo. Porque Deus é perfeito naquilo que Ele faz. As pessoas que acreditam no fim do mundo, me desculpem, mas na minha opinião particular, jamais Deus destruiria uma criação linda e maravilhosa como o planeta Terra. O planeta Terra é tão lindo que nós que moramos aqui pouco conhecemos. Seja na superfície, aqui na Terra, né, onde nós pisamos, seja no fundo do mar, seja dentro das florestas, seja no espaço. É lindo demais. E Deus vai destruir uma obra dele. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele não destrói nada do que Ele cria. Tanto que Ele não destrói a nós, porque nós somos suas criações. E o planeta Terra está aí também passando por essa transição, por essa mudança. E como eu disse no início do vídeo, Cristo veio nos trazer essa mensagem. Filhos, e eu perguntei, por que não fizemos o que Jesus pediu? Por que não o ouvimos? Por que não o seguimos? Eu falo em termos de humanidade. É um negócio bem mais volumoso. Se tivéssemos ouvido de uma maneira mais firme,
talvez tudo que nós estamos passando agora teria sido amenizado. Mas Jesus predisse: haverá uma mudança relevante no clima, no relevo e nos espíritos. As famílias deixarão de existir. O filho matará o pai e o pai matará o filho. As esposas trairão os esposos e os esposos trairão a esposa. Não haverá mais uma união estável. Os crimes aumentarão. Não haverá mais respeito à vida humana. As pessoas se afastarão do meu Pai. Isso lhes trará muito sofrimento. E dizia Jesus, para quem lê o Evangelho, eu estou falando assim resumidamente, se você pegar o Evangelho e ler e estudar mesmo, dizia Jesus: bem-aventurados sois todos vós que me ouvem, porque quando me ouvem, ouvem ao meu Pai. É aquilo que o meu Pai, quer dizer, aquilo que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente? Como somos os seus filhos, nós somos filhos de Deus, todos. E não é só da terra, é do universo. Se nós somos filhos de Deus, Deus, como Pai, ama a todos os filhos. Então Deus não dá nada de mal para ninguém. Deus, por amor e por misericórdia, Ele nos cobra. Mas Ele nos dá muitas oportunidades de nos consertarmos. Jamais Deus, como Pai amoroso e misericordioso, iria permitir que um de seus filhos permanecesse eternamente sofrendo. Não. Você tem o teu filho e você tem a tua filha, né? Eu ainda não tenho, mas você vai ter. Mas você é filha ou filho de alguém. Então, eu, como pai, quando o meu filho erra, ou a minha filha erra, eu vou castigá-lo infinitamente. Não vou oferecer a ele uma oportunidade de reajuste, de se corrigir, de não cometer mais aquilo. Eu não vou chegar ao meu filho e falar: filho, filha, você está errado, qual que você fez aí? Eu vou cobrá-lo. Aí tá bom então, é o seguinte, eu vou te dar essa... Tá, eu vou deixar para lá, né? Assim, o nosso pai falava com a gente mesmo: vamos deixar para lá, você cometeu uma coisa errada, isso não está certo, vamos ver como é que fica daqui para frente. É o que Deus faz com a gente. E como que Deus faz com a gente? Como que Deus faz com a gente? Ele nos oferece as novas reencarnações. A lei da reencarnação, as oportunidades que o Espírito recebe por misericórdia divina de nos repararmos, de nos corrigirmos e de automaticamente evoluirmos. Jesus falou muito sobre isso. Jesus, quando estava diante de Nicodemos, quando lhe foi perguntado por Nicodemos: mas como haverá de eu novamente voltar ao ventre de minha mãe para renascer novamente? Lembra-se dessa passagem? Jesus não tinha como explicar detalhadamente e falar da reencarnação, mas Jesus dizia: é necessário que o Espírito renasça, nasça novamente. Quer dizer, tem uma nova oportunidade, uma nova chance de mostrar que é capaz de corrigir-se. É a reencarnação. Porém, dentro da reencarnação existe uma outra lei, que é a nossa corrigenda, lei de causas e efeitos. Lei de causas e efeitos. Porque toda causa vai ter um efeito, e todo efeito teve uma causa. Vamos estudar sobre isso, lei de causas e efeitos. Então Deus nos dá a oportunidade de uma nova vida para que nos reconciliemos conosco mesmo
também para com os nossos semelhantes, porque nós sempre estamos nas nossas idas e vindas angariando não só amigos e companheiros, mas muitos inimigos. E Deus quer que a gente aprenda a amar, perdoar e pedir perdão. Mais um exemplo, está lá no Evangelho de Jesus Cristo. Perdão. O perdão. Jesus falava: amai-vos como eu vos amei. O que resume? Porque quando nós amamos aos nossos semelhantes, o amor é só coisa boa. Dentro do amor não vai existir rancor, não vai existir ódio. Maledicência é o amor. Vai haver respeito, vai haver fraternidade, companheirismo. Amar a todos como Ele nos amou. E Ele nos amou mesmo diante de todos os nossos defeitos. Mas Ele nos amou. Ele disse outra coisa: perdoai. Mesmo na cruz, passando pelo martírio da dor, com os pregos cravados em seus pés e em suas mãos, Ele disse o quê? A Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus via em todos nós a nossa ignorância espiritual. Então nós que estamos aqui, nós temos que perdoar. Porque aquele que está nos ofendendo, nos fazendo mal, está dentro de uma ignorância espiritual. Perdoar, já falamos muito sobre isso, não é você pegar aquele que te fez mal e colocar no seu colo. Mas é simplesmente, então, vamos resumir, é não devolver o mal com o mal. Deixa para lá. Melhor ainda, se você puder, quando ele te procurar, ajude-o. Pronto. O valor do perdão e do amor se uniu. E você se elevou. É o que Jesus veio e nos falou. Amar e perdoar. Hoje nós estamos vendo que há muito tempo o planeta Terra nessa fase que eu comentei lá no início do vídeo. Aí nós vamos falar, puxa vida, muitos falam, né? Como Deus é injusto, como Deus é mau. Por que Ele permite tantas desgraças? Não é que Deus nos dá ou permite em 100% assim. Não, eu vou permitir porque eu sou mau. Não, Ele permite para que a gente se corrija. Porque o que acontece no planeta Terra, que nos traz a dor e o sofrimento, são consequências dos nossos próprios erros. Nós erramos tanto que nós provocamos situações e circunstâncias que só vai nos trazer dor e sofrimento. As pessoas perguntam as catástrofes que estão acontecendo, que aconteceu há anos atrás, lá no Japão, aquele tsunami, grandes maremotos, né? Tsunamis, maremotos, grandes tufões, grandes tornados, furacões, sabe? É o clima da Terra. Eu me lembro, eu era bem mais moço, hein? A ONU, a Organização das Nações Unidas, estava avisando, alertando a humanidade de que todos deveriam se unir para nos preocuparmos com o aquecimento global. Eu não me esqueço até hoje, faz muito tempo. Houve alguma mudança? Ninguém se preocupou com o aquecimento da Terra. Eles falaram, vai haver degelo ali, parem de desmatar, parem de fazer isso, não mudem o curso dos rios, não alterem a natureza. Porém o homem
por ganância, por desejo de enriquecimento, mexeu na natureza. E a natureza é poderosa. A natureza, não existe na Terra um homem, um cientista, um poderoso, um bilionário que possa combatê-la. A natureza é Deus. Aí nós vamos vendo o resultado. Os rios, eles têm um curso para seguir. Aí se na frente ele encontra obstáculos, ele vai sair fora do seu curso. Ele vai para cá, ele vai para lá. Ele vai encontrar barreiras, o seu nível vai subir. É maldade de Deus? Não. É porque nós participamos disso. Ah, não, aqui vai ser tal cidade, vamos desmatar ali. Ah, aquele rio ali, ó, dá um jeitinho de mudar ele para lá, aí vai sair tudo errado, gente. A gente está querendo ser poderoso para mudar o que Deus fez. E isso está errado. Aí a gente vai vendo as consequências. Jesus falava muito de que nós deveríamos nos preocupar também conosco mesmo. Porque na época de Jesus, quantas pessoas ele curou? Eu estou aqui com uma mensagem que eu recebi. Eu vivo recebendo mensagem de um dos meus mentores ou do outro. E até eu comentei no outro vídeo. Eu leio para todos vocês, mas poucos comentam. A espiritualidade não para de enviar mensagens através de vários médiuns. Mas as pessoas ouvem, parece que não entendem, não pegam o conteúdo. É como se você perguntar: você leu o Evangelho? Lá naquele capítulo, o que fala? Ele fala: capítulo? Qual? 4? Rapaz, agora eu não lembro. Porque não leu. Você vai numa igreja, não interessa que igreja que seja, você vai ouvir lá o padre, o pastor, lá o fulano de tal falando. Quando você sai na rua, eu vou perguntar para você: o que ele falou ali? Olha, eu vou falar uma coisa, vou falar a verdade. Acho que eu estava meio aéreo, eu escutei, mas não me lembro. Estão todos perdendo tempo. As religiões já não estão mais surtindo o efeito que deveria surtir, que era conduzir o homem ao estudo da espiritualidade e ao caminho do bem. Então a espiritualidade está enviando muitos recados através de vários médios, de alguns padres e de outros dirigentes espirituais. Mas as pessoas parecem que ir a uma igreja, ir a um lugar, a um religioso, espiritualizado, sei lá, é um status, é marcar presença, é bater um cartão, é chegar para vizinho: ontem à noite eu fui ali, eu fui lá no culto, eu fui lá na missa, eu fui no centro espírita, eu fui lá no centro de Umbanda. Só para dizer que fui. Aprendeu? Não aprendeu? Porcaria nenhuma. Então a humanidade está jogando fora uma grande oportunidade, mais uma vez. E a espiritualidade está aí mandando. Está mandando mensagem. Oi, Magna Florina, uma boa noite. Cíntia Nascimento também. Cíntia Nascimento, uma boa noite. Então, mais uma vez a humanidade está deixando tudo para trás. É mais gostoso das coisas do mundo. As coisas do mundo é mais gostosas. Uma coisa que nos entristece muito, gente, me perdoe a minha franqueza, eu fico observando. A cidade que eu moro aqui é uma cidade pequena, 22 mil habitantes. Eu fico imaginando as cidades maiores. Eu vejo que atualmente, principalmente os jovens, adolescentes e os jovens, sabe, eles não procuram nada de religiosidade. E muitos dos seus pais também não. E quando tem os pais que são religiosos, que seguem esta ou aquela igreja ou doutrina, os filhos dizem que o pai ou a mãe é um babaca, está perdendo tempo. E é onde que entra a falta de educação. Os jovens estão se sobrepondo porque é mais importante e tem mais
validade, tem mais poder, é mais gostoso o que ele vê na rua. E o que tem na rua? E o que tem dentro de uma igreja? Aí a gente vê a tristeza que esses jovens, esses espíritos recém-chegados à Terra estão tomando um caminho errado. Se nós mais velhos for falar, nós vamos ser caretas. Mas naquele momento de desespero eles vão procurar o pai e a mãe. E o pai e a mãe vai dizer: filho, te avisei, te orientei, te procurei colocá-lo no bom caminho, insisti para que você fosse na minha igreja e você nunca aceitou. Olha a situação que você está agora. Está em cima de uma cama cheia de mangueira ligada no corpo, você está todo aleijado, você levou uma surra tão grande que você está todo arrebentado, você está jurado de morte, você foi estuprada, você foi violentada porque você foi no lugar que eu disse para você não ir. É assim que está acontecendo hoje. São os caminhos que os nossos, não todos, gente, não todos, né? Mas uma grande maioria estão escolhendo. É um caminho largo, mas gostoso. Mas aí vem as consequências. Eu, durante a noite, como eu tenho dito a todos, eu tenho tido muitas viagens. São os desdobramentos que o meu trabalho está atuando de uma maneira mais ostensiva à noite, onde eu vou visitar vocês que me procuram, vocês me pedem ajuda, o meu mentor, meus mentores, vocês ouvem, e à noite eu vou visitando todos vocês. E eles têm me levado a lugares que têm me causado muita dor e muito sofrimento. De ver por onde eles me levam, eu sempre muito bem acompanhado espiritualmente, tanto sofrimento, tantos espíritos desencarnados pedindo ajuda e socorro, e tantas almas que são os espíritos encarnados ainda, desesperados, pedindo também ajuda e misericórdia. Quanta fome, quanta desgraça, quanta miséria, quanta dor, quantas mortes, quantos corpos arrebentados eu vejo, quantas doenças gravíssimas que nenhum médico e nenhum remédio cura e nem ameniza a dor. Consequência dos nossos próprios erros. Existem coisas que nós passamos aqui na Terra que são consequências de erros de vidas passadas. Nós estamos então aqui passando por uma expiação. Nós estamos expiando um grave erro que cometemos em outra vida. Ou estamos então passando por uma provação relacionada a coisas de outras vidas. Uma provação ou uma expiação. Já falamos sobre isso muitas vezes. Mas muita coisa agora está acontecendo em consequência dos erros atuais. Por quê? Veja bem uma coisa. Para pensar comigo. Para pensar comigo. Se nós observarmos o homem, a humanidade, hoje, quantas extravagâncias e quantos erros ele comete. Aquele bebe demais. Aquele usa droga demais. Aquele ou aquela só vivem enfiados em ambientes perigosos, rodeados de más pessoas. O que você está? O que você acha que você vai conseguir? Se você está no lugar errado. Então vai te causar uma dor e sofrimento. Então se você é aquele que frequenta aquele lugar onde você bebe demais ou consome uma droga demais, o que vai acontecer com o teu corpo? O teu corpo vai reagir. E vai reagir de que maneira? Com enfermidades, com câncer, com
com tumores, com eripizelas, com doenças que a medicina nem entende muitas vezes, são os órgãos afetados pelos excessos, bebida e álcool. A você que passa nas orgias da noite, vocês jovens principalmente, mas tem muito marmanjo aí que é a mesma coisa, que é casado. Ah, vou lá para passar a noite lá com um monte de mulher. Ai, é tão gostoso. E são noites e noites, sem dormir, sem comer direito, só bebendo, fumando e fazendo um monte de coisa errada. Como que o seu corpo físico vai reagir? Então nós provocamos muitas doenças em nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa própria dor. Então nem tudo é consequência da vida passada, de uma vida passada. No livro Allan Kardec, acho que no livro dos Espíritos, ele fala sobre isso. Existem duas causas para os nossos sofrimentos atuais. Uma está em consequências de vidas passadas e o outro da vida atual. Porque a gente mesmo procura. Não que nós temos que ser santos. Porque tem gente que fala, então eu vou ser santo. Eu vou ser santo. Não vou fazer isso, eu vou ficar só dentro de casa trancado. Não, de maneira alguma. É só você não cometer excessos. É só você não se conduzir no caminho errado. É só você escolher as boas amizades. É só você procurar ser uma pessoa boa. O mínimo possível, mas boa. Que muitas coisas ruins você vai evitar na tua vida. Porque tem os mais materialistas ou de outras religiões, falam, não, o Espiritismo fala que não pode fazer, que está errado isso, está errado aquilo. O Espiritismo não fala nada. Se está errado, se está certo, se faz ou se não faz. Cada um faz o que quer, cada um tem um livre-arbítrio. Porém a gente orienta, a espiritualidade orienta. Tome cuidado com os excessos. Viva a tua vida na terra, mas com equilíbrio, com sensatez, com inteligência. Divirta-se, seja feliz, porque é isso que Deus quer, que a gente seja feliz, mas sem prejudicarmos a nós mesmos, a nossa família e ao nosso semelhante. Então vamos viver, mas cuidado. Eu vejo na televisão aquele monte de gente assim de madrugada, tudo na rua, fazendo um monte de coisa errada. É certo isso? Me desculpe, eu nem vou opinar, mas cada um opina da sua maneira. Eu acho que aqueles que têm mais perto do seu coração os ensinamentos de Cristo, como eu disse no início do vídeo, vai ser uma pessoa diferente. Ele vai amar mais a família. Ele vai amar estar mais junto com a família, seja o esposo, a esposa, o filho ou a filha. Vão se divertir, vão estudar, vão trabalhar, vão viver, mas vão amar muito mais estar junto com a família. Estar mais juntos com os amigos que comungam o mesmo tipo de gosto que ele. Ele não vai desviar-se. Você será mais feliz. Você vai evitar ser roubado, você vai evitar ser estuprada, você vai evitar ser morto ou morta, você vai evitar viciar-se, você vai evitar de apanhar, você vai evitar de ser preso, você vai evitar de perder o convívio familiar e da sociedade. Porque o resto é tudo consequência dos nossos próprios erros. Então, como eu disse no início do vídeo, vamos procurar de todas as maneiras ouvir o que está no Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus nos trouxe a resposta para tudo que nós estamos passando. Para tudo. Para você que está chegando agora, vai no início do vídeo. Jesus explicou e falou. Ele orientou. Agora, para encerrarmos, jamais Jesus disse que nos abandonaria.
Não. Jesus nunca nos abandonou. Até mesmo depois da sua ressurreição, depois que ele retornou à espiritualidade, né? Que é uma passagem muito bonita, né? Que está no Evangelho. Ele permaneceu entre todos nós. E mesmo antes disso acontecer, de tudo que eu já li, foram centenas de vezes que depois de morto e ressuscitado, ele apareceu para centenas de pessoas, provando: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não acabei, eu não desintegrei, eu não sumi, porque o Espírito sobrevive à morte do corpo, porque o Espírito é eterno. Ele provou isso. E pronto. E até hoje Jesus continua conosco. Como que Jesus está do nosso lado? Ele está do lado nosso em todo momento. Principalmente naqueles momentos que a gente faz o que Ele gosta, o que Ele pediu, o que Ele ensinou, o que Deus pediu para Ele ensinar para a gente. Então quando a gente pratica uma caridade, Ele está do nosso lado. Nossa, Ele está mais feliz. Quando nós ajudamos alguém, quando a gente conforta alguém através de uma palavra, de um diálogo, quando a gente se condói pelo sofrimento do outro, quando a gente ajuda alguém de maneira discreta, pega esse dinheirinho aqui, leva lá ali naquele lugar ali que aquela pessoa está precisando, pega essa comidinha, essa cesta básica, leva ali, você está fazendo uma caridade. E aí Jesus está mais perto de você. Quando nós perdoamos um desafeto, como eu já falei sobre o perdão, quando nós excluímos de dentro de nós o sentimento de vingança, Jesus está mais perto. E o que nós queremos? É ficar perto de Jesus. Porque quando nós precisarmos, automaticamente, de maneira muito rápida, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender, nós vamos merecer a sua misericórdia de uma maneira mais intensa ainda. Geralmente, às vezes, ao invés de Ele abrandar a nossa dor, nós merecemos a cura, Ele nos dá a cura, porque Ele pode fazer isso. Né? Mas é isso aí. Eu vou ler aqui rapidamente essa mensagem, que é uma das muitas, né? Sabe que foi ontem à noite aqui, desse irmão, e não é comprida não. Ele diz assim, olha: irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui numa nova tentativa de clarear a vossa visão e esclarecimento, e também entendimento sobre o que o Divino Mestre falou em sua passagem terrena, que foi o assunto que eu estou aqui hoje com vocês. Ele, o Cristo, falou de amor. E Ele mostrou a todos que a vida na Terra é temporária e que o Espírito preexiste à morte física. Ele falou da necessidade de nos amar, de perdoar e de valorizarmos mais as coisas do Espírito e não do físico. Ele pôs em prática, em várias situações, o poder de Deus, ao curar, ao expulsar os obsessores, ao andar sobre as águas, ao parar o vento e a tempestade, ao silenciar o mar bravio. Este Jesus, e ao voltar a visão aos cegos e ao devolver os movimentos aos aleijados. Este Jesus que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes a uma multidão de milhares de pessoas. Este Jesus que apenas com seu olhar e com a sua presença silenciava o mal e confortava os aflitos. Esse Jesus que ressuscitou, é este Jesus que ainda está entre nós, seja na terra como na espiritualidade, que com esses simples sinais demonstrou à humanidade o poder do Criador Supremo, mostrando a todos a necessidade de nos reformarmos, obedecendo às leis que regem todo o infinito universo. Nenhum espírito encarnado na Terra tem poder semelhante que seja
a Deus. Somos todos espíritos devedores, carregados de defeitos e erros, maldades e vícios. Somos dependentes exclusivamente da vontade de Deus, cujo objetivo é nos ver felizes. Porque a humanidade que já passou e passa por grandes exemplos deste Deus, porque a humanidade que já passou e passa por grandes exemplos desse Deus se distancia deste amor divino. Até quando esta humanidade terá de ser corrigida de dor? Pela dor? É uma pergunta que ele faz aqui. Até quando essa humanidade terá de ser corrigida pela dor? Que é o que nós estamos vendo. A gente só aprende passando pela dor, pelo sofrimento. Não tem outra maneira da gente aprender. A gente só vai lembrar de Deus sofrendo. Nós só vamos lembrar de Deus que nós temos que, só vamos nos lembrar que nós temos que ser fraternos um para com o outro, amar o nosso semelhante, sermos caridosos diante de uma situação de aflição, que é o que está acontecendo. Mas isso tem que ser todos os dias. Almas encarnadas na Terra, por muito tempo vos foi alertado que a distância de Deus só vos traria aflições. O planeta muda, todas as obras de Deus mudam para melhor. As suas obras não são destruídas, mas sim renovadas. Pois tudo que Deus faz é perfeito e imutável. Afastai de vós tudo que é mal, para que o bem se faça presente, para que o amor e o perdão sejam fortes, fontes de luz a clarear os caminhos tenebrosos da terra. Numa visão de eternidade, logo este planeta não terá mais lugar à maldade, ao ódio e vingança, nem mesmo aos vícios perniciosos que só trazem sofrimento. Logo, não haverá mais guerras, e todos os vícios e vicissitudes de poder, ganância, egoísmo, corrupção e desprezo à natureza não existirá mais. E os que não couberem dentro dos parâmetros dessa nova forma serão banidos e retornarão a planetas compatíveis com a sua evolução espiritual, moral e intelectual. Mas a Terra será e está sendo transformada em um recanto de paz e de felicidade, onde todos se amarão e haverá solidariedade, fraternidade, respeito, honestidade e a caridade será presente em todos. Deus ofereceu a todos a mesma oportunidade de reajuste e evolução. De nada adiantará no momento final clamar misericórdia. Observem no Evangelho de Jesus a parábola das noivas. Também observe quando diz Jesus: sejais bons como fui com vocês, amai-vos como eu vos amei, pois onde houver o amor, terá luz, e onde tem a luz, não há trevas. Isso é uma verdade. Portanto, não sou tão evoluído ao ponto de dizer a vocês que se transformem, que fiquem mais perto de Jesus. Eu não tenho esse poder, mas o poder que eu tenho de transmitir a vocês, com as experiências que eu já tenho, dentro da minha mediunidade, dos meus conhecimentos espíritas e espirituais, por tudo que eu já passei na minha vida, assim como você passou na tua, e por todas as religiões que eu procurei conhecer e participar. Não tem outro caminho. Todas as tribulações que eu já vi nesses anos todos de vida aqui na Terra, todos os momentos, não tem outro caminho. Se a gente quer ser mais feliz, quer ter mais paz, é amar a Jesus Cristo, é sermos bons.
Chico Xavier, tem uma frase de Chico Xavier que até eu publiquei no nosso grupo, que ele diz assim: um dia na Terra só haverá uma religião, e essa religião terá o nome de caridade. Porque você se lembra no início do vídeo, quando eu falei sobre as religiões, o que está acontecendo com as religiões? Estão todas fora de suas diretrizes. As religiões estão se ocupando mais em... Não, nem eu vou falar. Mas o objetivo principal da religião que Deus permitiu é conduzir o homem ao bem, ao bom caminho. É mostrar que o homem, a humanidade tem que ser justa, tem que ser benevolente e caridosa. Mas, infelizmente, todas as religiões que existem no planeta Terra agora estão desvirtuadas. É uma querendo ser mais que a outra e ser mais rica que a outra, infelizmente. Era isso. Uma boa noite para vocês. Tá? Torno a repetir o vídeo do Dia das Mães, que todo ano eu faço. Esse ano vai ficar muito simplesinho. Não vai ter musiquinha de fundo, não vai ter aqueles efeitos, porque eu ainda continuo sem computador, continuo sem editor de vídeos. Mas no ano que vem, no Dia das Mamães ou no Dia dos Papais, nós vamos voltar a fazer mais um vídeo muito bonito. Tá bom? Obrigado pela tua presença. Eu, neste momento, com a minha fé que eu tenho, usando a minha mediunidade, nesse momento eu estou acompanhado da espiritualidade, do meu mentor e do meu guia espiritual. Eles estão aqui ao meu lado. E eu rogo, eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para esses espíritos bons, caridosos, que possam visitá-los, dar a vocês uma noite tranquila. Para você que está em cima de um leito hospitalar, que você seja amparado por equipes de espíritos ligados à medicina. Você que está na depressão, que você seja atendido. Você que está envolvido por uma melancolia muito grande, que também você seja amparado. Você está perturbado, você está receoso, você está com medo, que você seja confortado. Que o próprio Cristo, através desses espíritos maravilhosos, possam envolvê-los com isto que você está precisando: conforto, paz, esperança, amor, carinho, aquele afago. E falar em afago, por que não pedirmos o afago da Virgem Maria, Mãe bondosa e amorosa, Mãe caridosa? E é isso que eu peço, em nome de Deus, e eu ofereço a vocês a paz que eu estou sentindo nesse momento, pela presença dessa espiritualidade boa, eu reparto com todos vocês e as ofereço. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria de Nazaré esteja com você, aonde você estiver nesse momento, aonde você estiver, não importa, que assim seja. Faça a tua prece, converse com Jesus, converse com o teu anjo da guarda, que é o teu guia espiritual, põe uma aguinha ali, manda pôr um remedinho naquela aguinha, confia, tenha fé, para que Jesus possa chegar até você e falar: filho, filha, a tua fé te curou. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado. Clodoaldo Silva, grande amigão meu, Camila Alckmin, grande abraço. Tantos outros que estão aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por me ouvirem mais uma vez.